Olá pessoal, esse aqui é mais um podcast do Nucus Pod, o podcast do Núcleo de Gêneros e Sexualidades vinculados ao Postcult. Eu sou Sanara Rocha, eu sou artista, sou pesquisadora, integrante do Núcleo de Lesbianidades, Interseccionalidades e Feminismos do Nucus, e hoje eu trago para um diálogo afetivo-intelectual Laís Machado, e eu vou abrir para ela própria se apresentar, né? Dizer onde é que ela atua, quais são as identidades que abarcam esse corpo e esse trânsito dela, né? Como sujeita no mundo, e aproveitar lá e já te provocar para você falar um pouco sobre o conceito que você cunha, né? Você se apresenta e fala sobre o conceito de corpo quilombo, quais atravessamentos epistemológicos e teóricos te levaram a construir esse conceito, e falar um pouco sobre a sua prática performativa, onde você vê que esse conceito ele nasce e onde mais você enxerga que ele atua, né, na construção da sua poética e da sua ética artística. Então tá, olá gente, obrigada pelo convite. Eu sou Laís Machado e sou uma larinjô feminista, né? Eu sou uma mulher negra de pele mais clara, sou bissexual, sou intersexo, e eu acho que todas essas áreas nas quais eu me encontro constituem de maneira muito substancial o que eu faço. Então, eu me formei como atriz na Escola de Teatro da UFBA e sempre me interessou pensar a presença, mas não a presença da maneira como é primeiramente entendida, como algo que pertence ao ator, ou que pertence ao dançarino, mas como algo que é construído em coletivo. A partir disso, dentro da minha trajetória, eu fiz parte do Teatro Base, núcleo de pesquisa sobre o método da atriz, e lá eu desenvolvi a minha pesquisa sobre presença, sendo que a principal referência naquela época era o conceito de corpo sem órgãos de Artaud, que pensa, né, como as organizações limitam o corpo, limitam o sujeito, e que foi depois apropriado por Deleuze e Guattari, pensando como os sistemas limitam a psique, o sujeito e suas formas as nossas formas de encontrar brechas e fugas. Até que, um belo dia, durante o processo de obsessiva dantesca, que naquela época, eu ainda reivindicava que a obsessiva dantesca fosse uma subversão dentro da linguagem teatral. Mas na medida que a obsessiva foi acontecendo e eu me entendendo ali dentro, eu resolvi não reivindicar mais isso e entender que a obsessiva realmente era um ebó, um ritual coletivo feito por mulheres e para mulheres negras. E nesse processo de obsessiva, eu encontrei Beatriz do Nascimento. E aí mudou toda a minha vida. Porque depois desse tempo de pesquisa dela sobre os quilombos, quando ela chega à conclusão e fala e começa a pensar e escrever, tanto na poesia quanto nas suas obras acadêmicas, sobre o corpo do negro como um quilombo, aquilo bateu em mim de uma maneira muito forte, porque chegou para mim como a consciência da coletividade, a consciência da ancestralidade, a consciência de quantas pessoas a gente carrega em todos os espaços que a gente está. E como esse quilombo cresce quando um quilombo encontra o outro. Então, me apropriando de algumas coisas que ela foi dizendo, do que eu já estava pensando sobre corpo sem órgãos, eu fui começando a cunhar isso que eu tenho chamado de corpo quilombo, que é o corpo negro na experimentação, é o corpo negro na cena. Então, ele é o corpo que, ao contrário das outras noções de corpo usados na arte contemporânea, digamos assim, tem uma relação muito diferente com o território. Porque todos buscam maneiras de se desterritorializar para a relação. O nosso corpo ele já é desterritorializado. Então, ele não necessita desse processo, ele já está em lugar nenhum. Quando Beatriz fala, eu sou atlântica, nós somos o Atlântico. A gente nem é africano, perdemos essa relação, esse elo foi rompido quando nossos ancestrais foram trazidos, mas dentro do contexto brasileiro, dentro do contexto diaspórico, a nossa dignidade não foi reconhecida também. Mesmo que nossas mãos tenham construído esse país e o continente, a nossa dignidade não é. Então, é como se a gente tivesse parado ali no Atlântico. Então, o nosso corpo já está desterritorializado. E a relação é a única maneira de existência. Eu só existo porque eu me relaciono com você. Então, acho que dantesca... Eu não sei se o conceito de corpo quilombo gerou dantesca, ou se dantesca gerou o conceito de corpo quilombo. Eu acredito que talvez seja mais essa segunda opção, inclusive, pensando que, para mim, a arte tem esse lugar de produção de pensamento, produção de conceito, não está num lugar só de entretenimento, não está num lugar
nem só de militância, está na Sim. produção de pensamento mesmo, assim, coisas se constroem ali, a gente pensa a sociedade ali, a gente se pensa ali também. Então, acho que esse é um pouquinho, assim, da minha apresentação. Perfeito. Aproveitando um pouco dessa aproximada mais, né? Desculpa, gente. Aproveitando, né, falando sobre esse conceito, sobre como Dantesca possivelmente gerou esse conceito, né, te despertou para pensar sobre ele. Eu queria que você falasse assim, como Dantesca, como essa catálise de vivências e subjetividades femininas, melhor, essas explosões, esses encontros, tanto dentro do espaço cênico, né, ali no ethos performático, né, mas como na vida, como foi que você passou a ser acionada como essa artista militante que as mulheres buscavam para falar sobre os atravessamentos de violências que sofriam e te perguntar, assim, te procurar como uma mediação para um órgão, para onde elas deveriam recorrer, para uma pessoa que pudesse ampará-las. Como foi que tornou, sabe, essa potência cênica, esse ethos Sim. que a Dantesca imprime, para além do espaço cênico? É isso, aí eu vou ter que falar um pouco sobre o solo, né, que eu acabei não falando. Sim. No solo Obsessiva Dantesca, Sanara sabe, porque afinal de contas ela estava lá comigo o tempo inteiro, Meu amor. sendo maravilhosa. Eu me colocava ali disponível para interferência das outras pessoas. Então, a única coisa que tinha marcado ali dentro daquele espaço eram as músicas, porque era também um show. E essas músicas, elas me davam a noção do tema, da área que eu ia discutir, da área que eu ia falar. Era quase como uma performance palestra também, uma ebó palestra, sei lá, era uma mistura. Então, essas músicas, elas me davam o tema, mas todo o resto era improvisado. E improvisado em cima do teor alcoólico que estava no meu corpo. Porque as pessoas, elas eram autorizadas a me darem bebidas alcoólicas. Então, era como... E davam bastante, viu, gente? É mesmo, bastante. Inclusive, de todas as apresentações, só teve uma pessoa que parava o tempo inteiro para me dar água e comida. Todas as outras bebiam. E me davam muitas bebidas. Mas, enfim, na medida que eu ia ficando bêbada, era como um pacto de honestidade. Então, ficava evidente que eu não estava mentindo em nada do que eu estava falando, até porque as pessoas foram lá e me deram bebidas. Elas têm a prova de que aquilo não era suco de uva, que aquilo não era água, que aquilo não era outra coisa. E dentro desse processo, usando como área temática essas músicas, eu falava sobre as violências e sobre as delícias também de ser uma mulher negra. Então, como foi meu processo de entendimento com uma mulher negra, sendo uma mulher de pele mais clara, isso não acontece desde sempre. Existe uma estratégia do sistema para que você não entenda, não perceba. Sobre a experiência do aborto, sobre a experiência do estupro, sobre várias experiências dolorosas, mas que ali estavam disponíveis para transformação em qualquer outra coisa. E que era imprevisível que coisa seria essa. Então, podia ser algo mais dolorido, uma dor compartilhada por todas, como podia ser uma inflamação coletiva, uma violência que me possuía e possuía as outras mulheres que estavam ali, ou um lugar mais carinhoso, mais afetuoso, mais amparo. Mas era muita exposição. Então, foi a coisa que eu fiz que eu mais me expus. Então, eu acho que isso criava com as mulheres que estavam ali no acontecimento de Dantesca uma intimidade comigo. Então, algumas vezes eu encontrava mulheres na rua que tinham falado muitas coisas para mim durante e que tinha até um constrangimento, tipo, ai meu Deus, falei muito. Só que eu olhava para ela e falava assim, eu nem lembro, eu estava muito bêbada. Esse é um segredo nosso, seu e de Dantesca. Mas, ao mesmo tempo, outras mulheres começaram a me procurar para expor violências semelhantes às que eu tinha passado e que tinha aberto, como o aborto, principalmente. Então, várias mulheres que estavam passando por abortos espontâneos ou que tiveram complicações com aborto intencional, né? Recorriam a mim pedindo ajuda. Ou acordar de manhã cedo com uma ligação de alguém que você conhece, mas não tem intimidade, e que diz, eu acabei de ser estuprada, eu faço o quê? Então, assim, eu acredito muito no trabalho da militância também, que é, como é que eu chamo? Anônimo. Então, assim, eu faço parte de algumas redes de mulheres e que são redes grandes e orgânicas e autogestionadas, que quando você precisa de algum apoio, você joga lá uma informação. E essas informações circulam e mobilizam tantas mulheres de uma maneira que nenhuma tem o espaço para ter o status de ter resolvido. Porque foram todas, você não sabe de onde veio a informação. E tem um momento que, para adiantar e agilizar a questão, você não tem nem tempo de dizer quem foi que te deu essa informação. Você só confia na sua fonte. Então, muitas vezes isso aconteceu de pessoas que estavam
vivendo a violência doméstica, trancadas em casa e precisavam de ajuda. E várias mulheres se juntaram, se reuniram, bloquearam a linha da polícia, congestionaram a linha da polícia a ponto da polícia ir lá resolver isso porque a linha estava congestionada. E não porque a reivindicação precisava ser atendida com urgência por ser considerada relevante. Mas eu acho que essa exposição também tem esse lugar. E que é um lugar meio duplo. Porque ao mesmo tempo que eu preciso aprender a criar os limites, porque eu também tenho as minhas questões, as minhas dores, os meus prazeres, a minha saúde mental para dar conta, tem uma responsabilidade com que eu acionei nessas mulheres. Claro. Porque eu expus, eu mexi nessa energia, eu convidei para que ela mexesse nessa energia junto comigo. Então tem aí também uma responsabilidade minha como militante, como feminista, como ativista, como artista, com o que eu movi. Então é uma experiência bem intensa nesse sentido, mas ao mesmo tempo muito engrandecedor, eu acho, ainda mais no momento que a gente está de tanto pessimismo e tanta paralisação pelo medo e tudo mais. Encontrar essas redes, movimentar essas redes também é uma coisa que mantém a sua vitalidade também. Assim, é possível fazer coisas sim, gente. Isso que não é, não é, é mentira. É sim. A gente só precisa fazer. Claro. Bom, vamos aproveitar, já que você entrou nesse lugar, né, desse trânsito militância artista. E aí eu queria que você falasse um pouco, né, além de tudo, Laís Machado é multidisciplinar, né, então ela atua, é uma senhora programadora, é uma mulher muito sensível, assim, para a produção de visual. E recentemente eu tive acesso a um portfólio que já ela vai divulgar na página oficial dela, de Alarindio Sul-Americana, tá, meu bem? Porque ela é isso. E no seu portfólio, né, você vai apresentar seu novo projeto de pesquisa, você pode falar um pouquinho dele, né, do Eruiá. Mas antes disso, tem uma construção identitária, né, que você apresenta ali, de como você chega nessa sua ética, nessa poética que hoje você cunha, que, né, enfim, que você aplica, que você vive na vida e na arte. Uma coisa só, na verdade. Mas seguindo, que é esses entrelugares, entendeu, Lai? Que eu queria que você falasse um pouco. Aí, essa mulher que é bissexual, né, que se envolve sexual afetivamente tanto com homens quanto com mulheres. Essa mulher que é negra, de pele clara, e se defende nesse lugar de pele negra, de pele mais clara, né, e reivindica esses seus lugares de atravessamentos e de violências também, que precisam ser acolhidas e escutadas, né, dentro da comunidade negra, das militâncias negras, feministas ou não. Né, tem esse lugar também da intersexualidade, não é? Que você é essa mulher também que se identifica como intersexo. E tem esse lugar da mulher que é artista e que se interessa pelas pautas da militância e das pautas que transitam dentro do espaço acadêmico. E, ao mesmo tempo, ocupando esse lugar da militância, você defende o lugar da arte como produção intelectual, produção de militância, produção de saberes e de... Enfim, eu queria que você falasse sobre essas movências, né, textuais que te constituem, né, e essas polêmicas que as pessoas às vezes pensam não ser possível numa sujeita, todas essas coisas de uma forma harmônica. E é isso, você enquanto sujeita é isso, de uma forma que nem sempre é harmônica, mas que te constitui. Então, queria que você falasse como você tem arrumado isso e organizado isso dentro da tua poética. Tá. Uma das primeiras coisas, assim, para mim foi começar a me chamar de Alarindio, que virou uma militância poética, né? Que é os Alarindio, enfim, rápida contextualização. Uma tradução possível para Alarindio é aquele que dança e canta enquanto caminha. Então, os Alarindio estão relacionados aos cultos Pregungun na Nigéria, são grupos nômades, são artistas do corpo. Hoje, essa palavra também, se você for procurar nos dicionários, você encontra lá como uma tradução, artista do corpo. Então, eu já estava meio cansada de ficar me apresentando como artista trans e multidisciplinar. Então, eu resolvi escolher uma palavra que já é isso, já é transdisciplinar. E também pensando como seria o meu fazer se a minha formação como atriz não tivesse sido apenas europeia, apenas grega, apenas eurocentrada. Se eu tivesse podido me aproximar de outras referências. Então, na verdade, quando eu me chamo como Alarindio, é uma militância poética de isso que eu faço, estou inventando. Os códigos que vocês usam para analisar o meu fazer não cabem, porque esse sujeito aqui está se inventando. Então, eu acho que isso dialoga com o que você perguntou, porque são espaços que não existem. Então, pensar as experiências de ser uma mulher negra de pele clara, as violências que eu vivo, as dores, as delícias, são distintas das mulheres de pele mais retinta. E que são geralmente colocadas dentro do lugar de privilégio. Sendo que
existe potência na hierarquização das violências. São corpos que são atingidos de maneiras diferentes, em espaços diferentes. Ser bissexual, idem. Então, eu sou uma mulher bissexual, casada com um homem há 8 anos. Então, automaticamente, eu já sou encaixada como uma mulher hétero. E o que não é uma verdade. Ao mesmo tempo que quando estou com mulheres, sou uma mulher lésbica, o que também não é uma verdade. Mas eu entendo também o processo político de essencialização, com um propósito de construção. Eu entendo isso. Mas, ao mesmo tempo, eu não sou. Ser intersexo não é nenhuma identificação, é uma descoberta. Uma descoberta, inclusive, biológica. E de um lugar que você não encontra tanta referência. Então, quando eu me descubro intersexo por acidente e começo a entender várias questões da minha vida e da minha relação com o meu corpo, eu não tenho a quem falar, a quem me dirigir, a quem procurar, com quem compartilhar experiências. Porque é um lugar que não existe. Assim como o meu fazer, estou inventando, é como a minha identidade idem. Então, aí chega Eruiá. Que Eruiá, uma tradução possível também, é mãe pavorosa. A mãe que causa o medo. Que é um outro lugar também da água, que foi negligenciado, que foi apagado por fins políticos e folclóricos. Exatamente. Então, não é uma busca por uma essencialidade do que é o feminino dentro da cosmovisão iorubá. Não, é uma reivindicação pela invenção do que poderia ser o feminino dentro de outra cosmogonia que não é eurocentrada. Então, eu tomo esse lugar para mim. Estou inventando o que seria isso, se não fosse tão cristão, se não tivesse havido tantas interferências árabes e muçulmanas e tudo mais. Pode ser entendido como uma descolonização desse pensar feminino, desse ser feminino. Exatamente. E essa busca, ela se dá na construção das minhas obras. Então, que aí a gente já joga com isso que você falou, dessa reivindicação, dessa militância minha de que a arte é produção de pensamento. Ela não deve ser encarada como o recreio do evento da militância, nem como o recreio do evento acadêmico. A arte é produção de pensamento e dialoga com várias mesas e vários livros e vários textos sobre. Inclusive aquela coisa que a gente estava discutindo aquele dia. Eu nunca vi ninguém falar, poxa, eu estava para me matar, li esse artigo, mudou minha vida. Mas você vê, eu estava para me matar, me encontrei com essa obra e mudou, encontrei outro caminho para mim. Então, existe esse lugar de cura e salvação e de construção de pensamento, que é pensar essas outras facetas possíveis. E sim, Eruiá tem o lugar da violência. Porque uma violência é como uma devolução para o mundo das violências imprimidas no meu corpo. Assumam o mundo, se responsabilizem por elas. Porque, no fim das contas, essas minhas identidades de trânsito me fazem me identificar com lugar nenhum, às vezes. E essa identificação com lugar nenhum é muito adoecedor. É muito adoecedor. Então, é aquela coisa assim, que eu já falei até com você também, porque a gente conversa muito, gente. Minha parceirona aqui de trabalho e criação e pensamento, estudo e tudo, é essa mulher incrível, Sanara Rocha. Mas o que eu faço é meu atestado de liberdade. É isso que me mantém viva. É isso que me faz não sucumbir à violência. É isso que me faz ter ainda alguma vitalidade para levantar a cabeça, levantar da cama e viver. Sabe? Eu não consigo... Para mim, não existe separação entre o que eu faço como arte, o que eu produzo enquanto pensamento, o que eu escrevo como pesquisadora, o que eu leio como pesquisadora, e nem o que eu vivo como alguém de axé. Tipo, para mim, não tem diferença. Para mim, tá tudo no mesmo lugar. Essa é o indivíduo que eu sou, entende? É uma joia, gente, de verdade. Procurem o trabalho dessa mulher, máximo respeito, você sabe que eu tenho. Queria que você falasse, assim... suas considerações, né? Afinal de contas, o momento é esse, é para ouvir mesmo você falar desses atravessamentos, de suas vivências, da sua poética. Então, eu queria que você, de repente, abordasse, assim, rapidamente, né? Só para finalizar, sobre a construção da Aracá e a pretensão que a Aracá tem, né? Com essa reunião de artistas na diáspora, no Atlântico, ou transatlântico, na verdade. Fala um pouquinho e... Então, a plataforma Aracá, ela foi criada por mim e pelo meu companheiro, Diego Pinheiro, e tem esse objetivo de conectar artistas negros que estão experimentando linguagens, que estão lidando com a transdisciplinaridade, que estão pensando a diáspora em suas obras, que estão produzindo pensamento em suas obras, numa tentativa também de diminuir esse projeto de isolamento. Porque existe uma coisa de quando você está viajando muito, você não é nem incorporado dentro da arte contemporânea branca, porque é político demais às vezes, e também você não consegue encontrar espaço para construir sua carreira,
sua obra, de difundir o que você está pensando dentro dos espaços convencionais, porque está rompendo com os limites colocados ali. Então, isso dá uma sensação de novo de isolamento, estou louca, não tem fundamentos que eu estou pensando. Então, essa tentativa de conectar o que outros artistas em outros lugares da diáspora, artistas negros em outros lugares da diáspora, estão pensando, fazendo. Isso não só alivia o coração, como também te dá outros referenciais, te dá outras inspirações, te dá outras possibilidades de parcerias, porque você conhece o trabalho do outro, se vê nele, ou consegue dar uma resposta, porque isso também é um projeto político do racismo. Não somos iguais, não pensamos iguais, não acreditamos no mesmo lugar, temos abordagens diferentes. Então, encontrar essas complexidades para a gente é muito importante. Ok, muito obrigada, Laís Machado. Amo você de verdade. Foi uma delícia esse encontro. Assistam, escutem os outros Nucus Pod, nos outros podcasts do Nucus, estão aí na lista. Muito obrigada a todos e todas. Vamos seguir.